Esse livro é uma tentativa de explicar a história da indústria brasileira de televisão e a minha participação nesse processo como repórter e personagem de alguns dos episódios. Olha, eu acho que o Paulo toca aí alguns recalques da história do Brasil, né? Então ele parece um psicanalista da história do jornalismo, né? Esse livro vai ensinar para muita gente o que é um jornalista de verdade, porque o texto dele é brilhante e ele conhece muito sobre a imprensa brasileira. Então ele é a história viva. E Paulo Henrique Amorim tem um perfil muito raro de alguém que conseguiu migrar do jornal, que está acabando, né, para a televisão e agora para a internet. Então eu estou curioso, na verdade eu não li ainda, estou curioso, eu sei que são as histórias de um repórter, antes de mais nada um repórter. O livro é de memórias o tempo todo, é aquele papo de esquina, o papo de moleque, o papo do malandro, o papo gostoso, enfim, é o velho, novíssimo jornalismo. Sempre que a gente tenta trazer os problemas do que é a mídia brasileira, dizem que isso é censura, é cercear a liberdade de expressão, um livro como esse traz os bastidores, traz como funciona de fato essa mídia, que interesses que ela defende, não é isso? Eu estou aqui para pegar o autógrafo do Paulo Henrique Amorim para um livro que eu vou dar de presente para o meu pai, porque o meu pai é um crítico ferrenho do PIG, né, como o Paulo Henrique fala, e ele conseguiu passar isso muito bem para os filhos. Assim. É muito bacana quando a gente consegue ver de uma forma clara, direta, um documento histórico sobre os bastidores do que acontece nas notícias do Brasil. Esse olhar mais crítico e afiado é algo que só o Paulo Henrique poderia fazer. O importante desse livro é mostrar que o nosso jornalismo perdeu a credibilidade. Passou a ser um jornalismo parcial. Então eu acho que é um pouco de oxigênio para esse momento que a gente está vivendo, um momento muito preocupante para pessoas que têm as posições políticas um pouco mais à esquerda. Primeiro que é um ato de coragem, né? E ele revela aqui a participação da mídia, a participação de alguns jornalistas, trazendo informações que são contrárias aos interesses nacionais, contrárias aos interesses do povo brasileiro. Eu tenho muitos amigos que precisam conhecer esse outro lado da história. Então eu acho importantíssimo, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, de uma extrema falta de lucidez com relação aos problemas brasileiros. Olha, eu acabei de dizer para o Paulo que ele é um profeta, porque precisa que alguém fale a verdade nesse país, doa quem doer, coloque as coisas com toda a força, com toda a clareza. A gente trabalha junto há 15 anos. E o Paulo sempre tem uma boa história para contar, né? E eu acho que ele já contou todas. E eu me surpreendo que ele tem mais uma boa história para contar. Eu achei sensacional quando ele me contou e mostrou a foto da capa, que era o quarto poder, e dá um comparativo de que muitas vezes a gente sabe que a imprensa é o nosso primeiro poder, o que é bem perigoso, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o Paulo, desde que ele começou no jornalismo, ele viu o Brasil passar por muitas transformações. Foi uma testemunha ocular, se não um participante também de muitas dessas transformações. Eu achei sensacional nesse livro as anotações do próprio Paulo Henrique Amorim. E é curioso porque jornalista, né, a gente escreve assim que ninguém entende, só a gente, porque é tudo muito rápido, né? A pessoa está falando, você está escrevendo. Isso é super curioso para as pessoas saberem e não deixa de ser aqui um documento do que aconteceu, um registro de fato do que aconteceu. Ele mostra como se fazer um jornalismo investigativo, isento, imparcial. Quer dizer, eu acho que é uma obra indispensável, não só para quem queira fazer jornalismo, mas sobretudo para quem quer conhecer um pouco da história do Brasil. Eu me lembro de uma matéria que ele fez sobre os funerais do imperador Hirohito do Japão, onde o Paulo Henrique fica ao vivo durante quase 10 minutos numa matéria do jornal da Globo e ele não comete um erro. Para mim é um símbolo de isenção na imprensa brasileira, o que faz muita falta a gente ter um jornalista com esse calibre, com esse conhecimento, fazendo um livro como esse, que eu estou extremamente ansioso para ler. Foi a história do Brasil, é imperdível. Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui, dividindo, compartilhando esse momento que com certeza é único na história do jornalismo brasileiro. É imperdível, né? Quem quiser seguir carreira tem que ler.
a noite foi de fechar o shopping.